A Nilce abriu o Instagram dela para vocês fazerem perguntas sobre os últimos vídeos aqui do canal. E esse vídeo é respondendo essas perguntas. A Ana Clara fez uma pergunta querendo saber se eu tô em Birigui e como tá o Jaime. Pois é, estou em Birigui na casa dos meus pais e o Jaime tá lindo, maravilhoso. Olha aqui ele andando. No vídeo de janeiro eu mostrei pra vocês ele todo imundo, todo sujo, parado. Porque desde a pandemia ninguém ligava o Jaime. Mas aí meu pai levou pro mecânico e agora ele tá melhor do que quando eu deixei ele aqui no Brasil. E eu vou ficar com ele pra quando eu vier pra cá. Quando eu vier pra cá eu vou usar o Jaime de meu carro de apoio e de suporte. Perguntaram o quê? O Vini quer saber como tá o processo de recuperação do Leão e se ele tá bem. Ó, eu tô bem. Basicamente só tem mais um ponto que tem que fechar. Na verdade, a recuperação toda é 6 semanas. Só que eu tô na terceira e já tô praticamente bom. Já posso... Quer dizer, não posso. Eu ainda tenho 3 semanas sem poder levantar 4,5 kg, que é desesperador. Porque aí você descobre quantas coisas no seu dia a dia tem mais de 4,5 kg. Eu tenho uma cicatriz aqui ainda que por algum motivo não fechou totalmente. As outras duas praticamente fecharam, mas eu tô sentindo ainda o ponto por baixo. Porque é aquela coisa do ponto que absorve, sabe? Eu coloquei aquele ponto que você não tira depois. A pele absorve. Então ainda tá durinho, embora já tenha fechado o machucado. A do canto esquerdo, que deu um problema na cirurgia, que eles pegaram um vaso aqui, era para ser um furo, virou um corte grande, essa daqui não tá fechada ainda. Eu tenho do lado direito uma sensibilidade ainda, não posso deitar de certas formas, não posso ficar apertando aqui, que é onde estava o apêndice. Tirando isso, mais 3 semanas, eu tô liberado até para fazer corrida, não que eu vá fazer, tá? Não vou fazer corrida. Mas e Clara fez uma pergunta capciosa. Quem tá patrocinando esse vídeo? Ninguém, tá? O que é uma pena, né? É um ótimo negócio anunciar com a gente. As tulipas que você plantou no quintal nasceram? Elas brotaram e eu gravei. Eis que nasceram as minhas tulipinhas. Pelo menos 4 delas. A minha intenção era fazer um vídeo. E aí eu fiquei esperando todas brotarem. E elas foram brotando aos pouquinhos. E em determinado momento, o período que levou entre elas surgirem e desaparecerem foi muito curto. Não deu tempo. Eu acho que eu viajei na época. E quando eu cheguei não tinha mais nada. Aí fiquei devendo. Mas sim, elas brotaram. Algumas, não todas. Mas esse ano eu vou plantar de novo. Prometo. Meu Deus, olha essa do Miguel. Então, Miguel, a gente não fala porque a gente não usa, a gente não consome, não faz parte da nossa vida. Vou falar o quê, meu Deus do céu? Não tem nada pra falar, não. Eme Cruz, o que vocês fazem pra não surtar? Mas quem disse que a gente não surta? Vocês já perceberam esses hiatos na produção, quando a gente não tá pondo o vídeo no ar? Então, nesses momentos, é justamente a pausa que a gente faz pra não surtar. A Deb Viana quer saber o que rolou naquele vídeo em que Leon e eu ficamos presos no trânsito entre Squamish e Vancouver. Então, tinha rolado um acidente. As primeiras informações era que era um acidente grave. E aí a gente ficou bem preocupado. Mas depois parece que não era tão grave assim. Só teve algumas pessoas com ferimentos leves e que se recuperaram. Quando nós passamos no lugar, e essa era a minha intenção, se tivesse alguma coisa ainda ficado, eu iria mostrar para vocês. Mas a gente passou lá no dia seguinte e não tinha nada. Não tinha nenhum vestígio do acidente. Eu nem sei exatamente onde foi o acidente. E por isso eu não registrei para vocês. Mas que bom, né? Melhor assim. O Rex assistiu os vídeos em que a gente viajou. Ele lembra que nós passamos pela imigração do Canadá para os Estados Unidos 2 vezes. Ele tá perguntando como foi em ambos os eventos. No evento da Nintendo, eu achei bem tranquilo. Nos 2 casos, a gente faz a imigração no aeroporto dentro do Canadá. No primeiro, a gente saiu de Vancouver, a gente fez a imigração dentro do aeroporto de Vancouver. É como se fosse uma sucursal das agências de imigração americanas dentro do aeroporto de Vancouver. A partir do momento que você passa daquele ponto, já é território americano. E nós passamos e foi super tranquilo, a gente não precisou nem apresentar documentação. Foram só perguntas básicas, normais, de o que vocês vão fazer, para onde vocês vão, onde vão ficar hospedados, quantos dias. E foi tranquilo. Depois a gente foi para Halifax, o Leon teve a fatídica cirurgia do apêndice e eu voltei sozinha para Boston. E aí eu senti uma certa tensão. As perguntas que a agente da imigração fez foram muito mais detalhadas. Ela não queria saber só o que eu ia fazer, ela queria saber o assunto da palestra que eu ia dar. Ela perguntou por que eu estava indo tão cedo para o aeroporto. Leon e eu fomos juntos para o aeroporto e o voo dele era 4 horas antes do meu.
E isso engatilhou a mulher. Ela queria saber por que eu estava chegando no aeroporto 4 horas antes do meu voo, sendo que a necessidade era que eu estivesse lá apenas 2 horas antes. E eu tive que explicar para ela toda a situação de que eu tinha um marido, e aí ela perguntou por que seu marido não está indo com você para Boston. Eu falei, poxa moça, sério? Não falei, eu respondi. Porque o lance da imigração, gente, você tem que responder exatamente o que eles perguntam, tá? E aí eu dava respostas super objetivas, assim. Te perguntou quantos dias, eu falei quantos dias. Perguntou quando eu ia embora, ela voltava nas perguntas para confirmar as informações. Isso nunca tinha acontecido com a gente. De fato, assim, tantos detalhes eu nunca tinha precisado dar para a imigração americana vindo do Canadá. Acho que quando a gente ia do Brasil era um pouco mais detalhado também. Mas dessa vez a gente saindo do Canadá, mostrando, né, que a gente mora lá e tudo mais, eles foram extremamente rigorosos e detalhistas. Mas deu tudo certo. Ainda dentro dessa temática, o Renato perguntou se quando eu estive em Harvard, se eu senti que a instituição estava preocupada com as decisões do Trump. Eu fui para Harvard na conferência, na Brasil Conference. Eu estive lá um pouco antes do Trump anunciar os cortes de verba e fazer as exigências que fez para a universidade, e um pouco antes também da universidade se manifestar dizendo que não ia ceder ao Trump. E eu não percebi da instituição, né, gente? Eu não tive contato com nenhum diretor de Harvard. Mas os alunos, os brasileiros principalmente, o pessoal que estava lá, os bolsistas, os estrangeiros, esse pessoal já estava muito tenso. Já estava muito preocupada. A Paloma está me perguntando se eu pretendo fazer aquela trilha de hiking que eu não consegui completar. Se você não sabe, era escalar uma montanha. Uma montanha gigantesca. A Mari, nossa amiga, que é experiente em escalada, botou a gente numa enrascada, sem nenhum preparo físico, né? Mas eu prometi que esse ano eu iria me preparar durante toda a primavera e o verão para conseguir alcançar esse objetivo no final do outono. A primavera começou, eu não estava no Canadá. Eu vim para casa da minha mãe e só comi bolos e minha alimentação tá bem em casa de mãe mesmo, entendeu? Sem nenhuma neura. Mas agora eu estou voltando para o Canadá e vou começar meu preparo. Começar a fazer minhas trilhas e quem sabe no final do outono a gente consegue escalar aquela montanha. Eu tô virando aquilo que eles chamam aqui na América do Norte de batata de sofá. Couch potato. Mas assim, em mais 3 semanas eu tô liberado para levantar mais de 4,5 kg. Aí eu quero voltar pro meu remo, né? Eu quero voltar a fazer minhas coisas, que tá desesperador. Eu nunca achei que eu fosse ficar desesperado por não poder fazer atividades físicas. A Dora Bicosta quer saber o que muda na vida do Leon sem apêndice. Não muda absolutamente nada. A apêndice é um trem inútil, não serve pra nada aquela porcaria. A Jéssica quer saber como eu fiz pra organizar minha cabeça depois do susto da cirurgia do Leon e ir pra Boston honrar o nosso compromisso com a Brasil Conference. Cara, na hora da adrenalina, na hora que você tem que resolver e ser pragmático, você não fica pensando como, você vai, eu ligo no automático e vou. O medo meu, o urso invadir a casa de vocês. Se o pior acontecer, quem avisa a gente? Perguntou o João. Se a gente sumir da internet, João, são 2 possibilidades. Ou a gente morreu, ou a gente ganhou na loto. O problema é que a gente não joga na loto. Pergunta séria do Ian Naves. Ele quer saber sobre o sistema de saúde canadense. Se não funcionam clínicas particulares, por que a gente não tem plano? Então, a saúde canadense, todas as consultas, os hospitais, qualquer serviço de emergência, se eu tiver uma doença incurável ou se eu sofrer um acidente, tudo isso me coloca no sistema público de saúde do Canadá. Eu não tenho opção. Eu não posso pagar uma consulta particular, eu não posso fazer um plano para ter uma assistência básica particular. O plano de saúde no Canadá, ele serve para complementar aqueles serviços que não estão no serviço público. Você tem uma separação entre serviços. Não é igual no Brasil, que você pode ter consultas médicas particulares. Lá você não pode. E o plano de saúde serve para custear aqueles serviços que esse serviço público não atende. E aí você pode pagar tanto no particular quanto tem um plano para te ajudar aí nessas despesas. E aí tem uma ideia que é fantasiosa das pessoas, de que aqui no Canadá você não enfrenta fila, de que você não tem que aguardar por exames. É exatamente igual no SUS, só que eu não tenho opção de, tendo condição de ter um plano, furar essa fila, entendeu? Então todo mundo aguarda de acordo com a sua necessidade de emergência, se é urgência ou se pode esperar. E é por isso que tem muita reclamação sobre isso e também por isso que muita gente
faz turismo de saúde, vai para outros países para pagar particular quando tem alguma pressa, entendeu? É muito complicado quando a gente fala de saúde pública canadense, porque muita gente fica querendo comparar a saúde pública brasileira e sempre uma coisa de, o nosso não presta, só o do outro presta. E não é bem assim não, gente. Não estou dizendo que é 100% perfeito, não estou dizendo nem que é 90% perfeito. Eu sei que tem vários problemas, eu sei que tem muita gente que fica na mão com o atendimento público de saúde no Brasil. Só que ele não é pior que os sistemas dos outros países. Tem gente nos Estados Unidos que fica fora do serviço porque não tem condição de entrar, porque não tem condição de pagar. Primeiro, sobre eficiência, uma crítica que eu ouço muito, as pessoas falarem sobre a eficiência do sistema público de saúde brasileiro. O SUS, ele atinge maior leque de serviços numa população que é de 200 milhões de habitantes. Você não tem como comparar a população do Canadá com a população do Brasil. E com um valor muito menor que o valor, por exemplo, do Canadá. Eu estava vendo uma série de reportagens que o Fantástico estava mostrando sobre operações avançadíssimas, sofisticadíssimas, feitas no cérebro, no Hospital do Cérebro, no Rio. Tudo puxado para o SUS. E o SUS não é só a consulta, não é só a rede básica. Ele também tem pesquisa, ele também tem vacina, tem SAMU. Então, assim, todos nós estamos incluídos no SUS de alguma forma. Quando um membro da minha família sofreu um acidente, ele tinha Unimed, ele tinha seguro de vida, ele tinha seguro de saúde, mas quem foi buscar foi o SAMU. Entendeu? Você quer uma saúde pública, até para baratear, por concorrência, o preço do plano de saúde que pode te atender. Gostaria de colocar isso no coração de vocês, mas eu sei que é difícil. O White Swan perguntou como aprendemos a lidar com o ódio direcionado a gente, sendo ativos politicamente na internet. Vocês sabem que a gente não é ativo politicamente na internet, né? A gente não é ativo politicamente na internet. Não somos candidatos a nada, não apoiamos ninguém. A gente só se posiciona contra o que é absurdo, porque a gente estudou na história, a gente leu, a gente sabe pela história o que certos movimentos geram na história de um país, na cultura de um povo, a gente sabe o que o poder do discurso gera no comportamento da sociedade e a gente se posiciona contra esses absurdos. É só isso que a gente faz. Não tem militância política nenhuma, mas as pessoas estão tão loucas que acham que só o fato da gente repudiar o que é repudiável mesmo, extrema-direita, isso nos torna militantes políticos. Mas não, gente, isso era o que todo cidadão deveria fazer. A gente não está fazendo mais nada além da nossa obrigação. A gente não está fazendo campanha para ninguém. Como a gente lida com essa coisa louca que a gente está vivendo? Nos posicionando firmemente na nossa posição e seguindo. Porque essas posições que a gente toma, elas não são posições de conveniência ou porque a gente quer seduzir alguém. Não, é porque são posições de valores, de princípios, são valores éticos. Tipo, é quem a gente é. A gente é contra a extrema-direita, ponto. Por quê? Porque a extrema-direita, ela prega um mundo em que o mais forte domina sobre o mais fraco. Que o diferente, o diverso não tem vez. A extrema-direita também é contra a informação, ela é contra o conhecimento, ela é contra a educação. Ela vilaniza professores, ela vilaniza jornalistas. Eu sou uma mulher jornalista, eu sou uma mulher que vim da periferia, que se fez pela educação. O Leon é um homem que se fez pela educação, filho de uma família que veio da periferia. Então, assim, eu não me manifesto politicamente no sentido partidário, eu não faço campanha para ninguém, eu faço campanha contra esse tipo de pensamento, porque ele é diretamente contrário a mim. Por isso, e se a gente não se manifesta quando ele está atingindo outras minorias, uma hora ele vai avançar e se tornar um monstro tão grande que ele vai alcançar a minoria que eu sou. Então, assim, como que você lida? Eu não lido, eu só existo. É só isso que eu vou continuar fazendo. É só isso. E a Bru perguntou quando vai ter vídeo de vocês dois juntos de novo. Será que é da gente que ela tá falando? Mas deve ser, né? Deve ser. Eu acho que sim. É isso daí. Que cara que eu tô pescoço afundado aqui. É a posição, tá, gente? O Primo It tem cabelo. É outro primo. Aquele atarracadinho careca, como é que chama ele? Fester? É o Fester. É esse que é o nome? É o Dr. Brown. Não é? É o mesmo ator.
É o mesmo ator? Do Dr. Brown. Mentira! O Fester? É Fester, né? Não é possível que seja o mesmo ator, é o mesmo ator? Christopher Lloyd. Eu não sabia, É o Fester. eu não sabia. Como assim? Eu sabia. Você falou com a dúvida tão duvidada que eu falei, será que eu tô louco? A gente deu uma desviada na pergunta, ela só perguntou se ia ter vídeo nosso junto quando. A semana que vem a gente vai voltar Não, com esse a já é programação. a resposta aqui. Esse É essa, mas eu vou voltar a trabalhar na semana que vem. Você sentiu minha falta? Perguntaram se você sentiu minha falta. Eu senti, também. você Perguntaram sabe se que eu você senti sentiu sua minha falta. Você sabe que eu senti sua falta, tá? Essa mulher que fica aqui pescando elogio. Claro que eu senti a falta, ela é maravilhosa. Como que eu não sentirei a falta dessa mulher na minha vida? A gente nunca fica longe, aí ela vai e fica longe. Então assim, gente, é só pra deixar bem claro, eu completei 3 semanas já. Você já deu essa resposta lá no início do vídeo. E eu só não posso levantar 4 Você já falou quilos e isso no meio. início do vídeo. Não, mas eu não também. falei o dado na semana que vem. Esse final de semana vai ser o último parado. Semana que vem eu volto a toda potência. Tem um vídeo pronto do Coisa de Nerd de antes da nossa viagem pro negócio do Switch. Então, esperem aí, fiquem todos muito felizes, tá? Vai Esperando ter a live gente. esse fim de semana? A gente pode fazer live no sábado, inclusive. Tem coisa, não aconteceu nada desde que a gente. Show da Lady Gaga. A coitada da Lady Gaga, a gente vai competir com ela, né? A única chance dela no Brasil. Eu não quero esvaziar o show da Lady Gaga, gente. Eu não quero esvaziar o show da Lady Gaga. Ela não vem mais! Eu não quero deixar ela devastada, Brasil. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. E já estamos juntos de novo. Já. Te amo. Quase todas as cicatrizes já fecharam. Você já falou isso também. Eu não lembro o que eu falei, eu tô doente, eu não lembro das coisas. De doente fica se repetindo, eu conto a mesma história toda hora. Apendicite não tem nada a ver com memória. Tem sim, tem alguma coisa que afeta aqui, ó. Você já viu aquele negócio de como o seu intestino controla o seu É cérebro? verdade, faz sentido. Eu tive que tomar os trecos e matar todas as bactérias aqui, tá? Vai ver que os hormônios que as bactérias do intestino produzem pro cérebro foram comprometidos. Aí eu basicamente sou outra pessoa agora. Eu tô igual o herói de RPG japonês, eu sofri amnésia. Tchau.